Então a ideia é desenvolver os tópicos fundamentais, né, do curso, mas num segundo momento, o quanto a gente vai aprofundar, por exemplo, na questão da obra de arte em si, ou do simbolismo sob outros aspectos filosóficos ou espirituais, mesmo até de prática espiritual, de acordo com o interesse do próprio grupo, a gente vai direcionar um pouco mais adiante, seja mais para cá, seja mais para lá. Como também muitos dos alunos deste curso já vêm estudando comigo há um tempo e tem outras questões que estão relacionadas com esse tema, mas que não caberiam diretamente aqui, ou que esse próprio tratamento do tema nos leve a... Então eu vou dividir sempre as aulas em dois. Uma parte primeira mais expositiva, e depois a gente faz um intervalo e abre para perguntas. Então, aí a gente vai, esse curso está sendo também gravado para depois a gente colocar à venda na internet, pelo Grupo Tempo, como alguns projetos que a gente agora está começando a colocar na própria internet. Mas a segunda parte a gente talvez até edite, porque a ideia aqui é que essa segunda parte seja aberta a qualquer pergunta, desde que tenha alguma pertinência. Não vale perguntar sobre os meus pecados pessoais, sacanagem não vale, né? Mas no resto está aberto para qualquer coisa que o próprio tema suscite e que não caiba, vamos dizer assim, nessa parte mais expositiva em relação à questão do simbolismo mesmo, né? Então a segunda parte é uma parte bastante aberta, pelo menos para nós aqui. E aí depois a gente vai avaliar o quanto ela vai acompanhar esse curso vendido e o quanto não. Provavelmente a gente vai fazer uma síntese disto, porque muitas coisas não cabem colocar no ar, tá bom? Mas essas primeiras aulas, quer dizer, o curso tem 12 aulas. Essas primeiras a gente vai se dedicar mais à questão teórica mesmo sobre a própria realidade do símbolo. E até pegando alguns autores, não muito, porque o tema é muito vasto, né? E no século XX, especialmente, se estudou muito sobre determinados pontos de vista a questão do simbolismo, né? Acho que há um renascimento da ideia de simbolismo com Freud, né? Eu acho que é o primeiro que dá tanta importância à questão simbólica, à função simbólica da mente, né? Quer dizer, a esse aspecto, e que faz ressurgir depois algumas escolas que, de uma maneira ou de outra, se debruçam sobre o símbolo. A própria hermenêutica é isso, quer dizer, né? É a ciência da interpretação. Um Paul Ricoeur, por exemplo, os hermeneutas. E no Ocidente, você teve alguma teoria do símbolo, mas nunca, eu acho que uma coisa muito desenvolvida, pelo menos que eu conheça. Mas o símbolo era uma realidade, quer dizer, ela é desenvolvida até, mas não no sentido que a gente hoje toma símbolo. Aí você tem, especialmente ali na escola de São Vítor, por exemplo, você tem não propriamente uma teoria do símbolo, mas uma prática da interpretação simbólica. Então, existe uma literatura imensa que a gente não tem acesso em geral, porque está em latim ou em grego. Agora já tem alguma coisa traduzida, né? De comentários sobre livros da Bíblia, e comentários todos eles simbólicos, né? Alguns que talvez a gente possa, no outro dia, ler um ou outro trechinho aqui para que vocês conheçam.
de um detalhamento e de uma riqueza de interpretação muito impressionantes. Quer dizer, tem um comentário que eu acho que é do Ricardo de São Vítor, a construção da Arca da Aliança, que a gente lê aquilo lá é só dado técnico, a gente passa por aquilo lá, né? 3 côvados, não sei o quê, e mede tanto, e a gente vai lendo aquilo, né? A gente não faz nenhum esforço para imaginar aquilo, que dirá imaginar que aquilo tem uma dimensão simbólica, né? Bom, para começar do começo, a palavra símbolo, ela quer dizer fundamentalmente reunir, juntar, né? Sim, que a gente encontra em simpatia, sintoma, será que eu acho que é também, que tem a ideia de reunir, de juntar, né? E balém, eu acho que se diz, é reunir, mas é também lançar alguma coisa, daí também vem bola. Aliás, eu sempre, eu acho que o próprio Mário Ferreira diz que o bolém de símbolo vem de bola, de círculo, e portanto da moeda. Mas no dicionário que eu consultei, não tem essa acepção. Tem a acepção, sim, de reunir, de juntar e de lançar. Então é bola, mas era a bola que você lança, né? E daí, por analogia, por metonímia, a bola propriamente. Então tem a ideia de juntar, reunir duas coisas. Não necessariamente duas. Aí, casualmente, aliás, casualmente não, é um comentário que eu acho que é do Jean Borrellat, em que ele lembra que naquela passagem do Evangelho de São Lucas, em que depois da perda do menino Jesus no templo, eles reencontram o menino Jesus, voltam para casa e ele diz, e a sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. A palavra que está lá é símbolo, agora não me lembro como é que é a conjugação, mas é o verbo símbolo, ou seja, que Maria reunia todas essas coisas. Então tem uma dimensão mesmo simbólica, tem uma dimensão intelectual nisto, que na tradução se perde um pouco, guardava todas essas coisas no seu coração. Até hoje em dia pior, porque quando a gente diz isso no nosso imaginário, e portanto a dimensão simbólica que o coração tem é mais afetiva do que intelectual, né? Acho que é sempre meditável. Depende da tradução. Meditável, as duas. Acho que depende da tradução mesmo. Então tem essa ideia de reunir. E aí sim, os historiadores, enfim, todos atribuem a um costume que os gregos tinham de quebrar uma moeda, né, a fim de reconhecimento. Seja alguém que você diga, você é meu amigo, você vai visitar meu filho e eu te dou metade da moeda como garantia, né, e faço chegar a outra metade por alguém. Quer dizer, ela serve como um reconhecimento. E também, às vezes, quando um menino, adolescente, jovem, estava saindo de casa, ia ficar anos fora, se quebrava para ser reconhecido. Então, e eles chamavam isto de símbolo. Exato, reunia. E tem uma coisa que a teoria da Gestalt, que surge no início do século passado,
teorizou, mas que é básico na nossa percepção, que a nossa mente ela tende a completar as formas, né? Se eu te dou uma forma incompleta, a tua mente é como se o ser humano tivesse a necessidade de preencher uma forma. Então, também tem um pouco essa ideia, na ideia do símbolo da meia. Quando você vê meia moeda, você imagina a outra parte, né? Você sabe que está faltando algo ali. E você imagina um pouco o caráter desse algo que está faltando, que ele é semelhante com isso que você está vendo. Então também tem uma ideia aqui que é eminentemente, quer dizer, é essencial a ideia de signo, que ele remete a uma outra coisa, a um ausente, né? Isso vale para todo sinal, né? Quer dizer, na teoria dos signos se diz que o sinal é o gênero, né? Quer dizer, sinal é tudo aquilo que está no lugar de um outro, ou que te remete a um outro. Então, uma pegada de um animal, por exemplo, é um sinal. Existem sinais convencionais também, onde não é nem um sinal natural, como é a pegada, ou como é, por exemplo, a fumaça, onde a fumaça há fogo, né? Às vezes é gelo seco, mas, em geral, há fogo, né? Ou seja, você vê o fogo é sinal de... Você vê a fumaça e ela é sinal do fogo, né? Então você tem um objeto que remete a um outro. Está no lugar do outro, de uma certa forma. Então, o signo, o sinal, ele torna presente uma ausência. Mas quando ele é um sinal convencional, por exemplo, essa presença também é convencional. Então, a relação que eu estabeleço é mental. Não há nada, em princípio, no sinal convencional que o ligue intrinsecamente ao simbolizado. Por exemplo, a forma da fumaça não tem nada a ver com o fogo, né? Ela tem, aqui você tem um sinal por causalidade, né? O fogo é causa daquilo, então eu vejo o efeito e o efeito me remete à causa, né? O que distingue o símbolo? O que distingue o símbolo é que ele tem na sua estrutura, em parte, algo que o simbolizado tem em maior plenitude. Vamos pensar, e aí entra um pouco, quer dizer, esses primeiros dias a gente também vai ficar dançando, vamos dizer assim, da exposição para definição de conceitos, né? E um deles, é fundamental para nós, é o de forma, porque todo símbolo é uma forma, né? E o que é uma forma? A forma é a ideia da coisa. Mas a gente tende a pensar a forma como uma figura, ou seja, como uma estrutura estática. E, na verdade, a forma é o princípio de organização da coisa. É claro? Mais ou menos? Já tentamos fazer isso aí. Já tentamos entender isso aí algumas vezes. Quando chega nesse ponto, o negócio pega. E é de fato, este é um assunto, aliás, esses assuntos mais profundos são mesmo temas de meditação, são coisas que assim não adianta a gente ou entender uma explicação, na hora a gente até percebe, mas depois se você não retorna,
escapa. Né? O Aristóteles exemplifica, e é mais fácil mesmo da gente entender, com objetos artificiais. Então, por exemplo, você tem um monte de argila. E você faz uma estátua dessa argila. Faz uma estátua de Apolo. Você imprimiu uma forma na argila. A argila é matéria e a forma é a ideia do Apolo naquela matéria. Quando você de fato a imprime, você tem o composto, um composto de forma e matéria. Não dá para separar uma coisa da outra. Se você separar, você destrói a estátua. Tá certo? Tá claro isso? A forma não está na matéria, então. A forma organiza a matéria. É que esse conceito também é analógico e é escalar, no sentido de que a argila também é composta de matéria e forma. A argila não é matéria-prima. Então, a argila já tem uma forma, que é o que a distingue, da areia. A forma é diferente. Né? Mas, por exemplo, quando aquele monge passa a representar a figura de Apolo. A figura de Apolo não está na argila, é uma associação por detrás. Né? Não, ela não está na argila, mas ela está na estátua. Ela está porque ela é uma organização imposta à argila. Esta organização é a forma da escultura. Você poderia dizer, só não diria a alma, porque Aristóteles usa alma só para as formas vivas. Uma estátua não é viva. Mas ela corresponde à alma num animal. Então, eu queria dizer o seguinte, a partir do momento que aquilo passa a ter um outro significado, existe um significante por trás. No caso, a figura do deus Apolo. Antes era só um montinho de argila. A partir do momento que ela passa a remeter a esse significante, então cria-se uma forma. Eu posso entender assim? Não? Sim, pode, mas assim, não é pelo fato dela remeter a um significante que é uma forma. Você pode fazer uma forma abstrata, por exemplo, que não remeta... Ele vai remeter a algum significante, mas são figuras geométricas. Né? Então, o que é importante entender é que a forma, ela é a ideia da coisa, ou seja, ela é o que organiza a coisa e faz com que ela seja ela mesma. Mas, isto impresso, vamos dizer assim, ou organizando uma matéria, pelo menos no mundo que a gente conhece. Quer dizer, se você for pegar, só fazendo uma nota de rodapé, a angelologia medieval, por exemplo, eles vão dizer que os anjos eles são formas sem matéria. Então, aí depende também do conceito da matéria, que também é escalar. Né? No caso é que nós estamos usando o exemplo de uma forma artificial, de uma escultura. Né? Porque é mais fácil da gente entender a ideia de forma. Mas tudo aquilo que existe tem uma forma. Ou seja, ele organiza uma matéria que lhe é inferior, né? Vamos dizer assim, num outro patamar. Essa organização é o princípio formal. Então, se você pegar uma pedra
Um geólogo vai te dizer que a pedra é composta, né, que tem determinada estrutura naquela matéria, da matéria, e veja que essa matéria já foi para um nível mais baixo. Até você chegar, quer dizer, hoje alguns físicos, o Wolfgang Schmidt particularmente, faz a relação entre a matéria-prima medieval, a matéria-prima deste mundo, né, no Tomás de Aquino, que ele dizia que era a quantidade, com o quantum mesmo, que seria a matéria primordial do nosso universo. É quantidade pura, aquilo ali não tem forma ainda. Mas aí não vale a pena a gente aprofundar neste momento isso aí. O fato é que em tudo que você encontrar no universo, você vai encontrar uma composição de forma e matéria. Tem uma ideia que organiza os elementos que compõem esse objeto. Desde uma forma simples, como uma pedra, né, até formas complexas, como seres vivos. Você tem a ideia do rato, né? Você tem a ideia do elefante. Está associado à essência, conceito, não sei. Sim. Está associado à ideia de forma, a forma, de uma certa forma, é a essência. Vista de maneira um pouco distinta. É a parte aparente, reconhecível da essência? É a parte realizada, talvez. É que aí você tem, nos seres vivos, você também vai ter a forma, ela inclui potências que podem ou não se desenvolver. Né? E isso, à medida que você vai evoluindo nas espécies, né, vai ser mais complexa essa forma. Né? Então, no caso do homem, por exemplo, as possibilidades de biografia humana são enormes. Né? Já as possibilidades de biografia, dos tigres é muito menor. Né? Então, dependendo da complexidade, da forma... Por isso que é importante a gente não confundir forma com figura. E é fácil confundir. O próprio exemplo da estátua nos leva a identificar. Porque ali é uma forma artificial, não natural. Então tem uma coisa importante para a arte em relação a isto, que é a ilusão que você cria, ou a ilusão da coisa significada. Por exemplo, quando você vê uma estátua do Michelangelo, e aquilo te dá um ser vivo. Hoje eu comentava em sala de aula que no Pensador do Rodin, por exemplo, você percebe uma tensão interna na forma. E eu chamava a atenção que essa tensão interna é imaginária, porque o mármore continua igualzinho. Materialmente, essa tensão não existe. O que existe é uma composição estereométrica que me dá a ilusão da tensão interna. Mas essa tensão interna é imaginária. Entenderam? Mas foi feita propositalmente. Claro. Pelo artista. Então é imaginária, mas Mas é real. É real, pois claro. É que a gente confunde. Isso é imaginário, a gente chama de irreal. Diz, não é irreal. Se eu fizer aquilo lá, você não vai ver tensão nenhuma dentro do mármore. Você está entendendo? Você vai ver uma figura.